Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos começar a trabalhar com o adensamento máximo permitido na região que nós estamos trabalhando do nosso terreno. Como nós já estamos numa fase de finalização de projeto de urbanismo, então eu vou mudar esse estilo das linhas que eu tenho aqui no meu SketchUp para ficar melhor a apresentação. Para isso eu entro aqui na aba Janela, Estilos e escolho esse estilo aqui de design arquitetônico. Nós podemos escolher entre vários estilos do SketchUp. Eu vou trabalhar com esse daqui, porque ele me dá uma noção de ponto de fuga, né, de linha do horizonte, e ele também me dá uma ideia como se eu estivesse desenhando à mão. E isso, para mim, nessa apresentação aqui é interessante. Bom, agora nós vamos começar a trabalhar com o nosso projeto de urbanismo propriamente dito. Como nós vimos até agora, nós escolhemos um terreno. Para trabalhar com esse terreno, nós visualizamos que tipo de edificação a gente pode ter aqui, fizemos até um estudo de viabilidade de uma outra edificação vizinha. Isso tudo porque eu estou trabalhando com uma determinada região dentro da minha cidade. Quando eu trabalho com essas regiões, eu preciso definir como que fica o entorno desse meu terreno, né? Num caso de uma situação extrema, que é a situação em que eu posso construir o máximo permitido, ou seja, se o máximo permitido aqui é 12 pavimentos, eu posso construir o máximo em todas as edificações. Então, nós vamos começar a ver agora como que isso funciona. Eu já desenhei aqui nesse meu mapa, na verdade eu estou trabalhando aqui com a imagem de satélite justamente para facilitar isso. Eu fiz alguns desenhos básicos de possíveis edificações que pudessem ocorrer nesses terrenos de uma forma mais genérica. Então, eu defini que existem alguns lotes que podem acomodar edifícios de apartamentos ou edifícios de uso misto, mas edifícios altos. Então, em muitos casos, eu estou utilizando até mais de um terreno para isso. Mas isso é para fazer uma simulação de como que ficaria essa parte do bairro se eu pudesse construir o máximo permitido. Então, tem alguns terrenos que eu já sei que não vai ter adensamento máximo, por exemplo, tá? Já tem construções grandes ou então os terrenos são muito pequenos. Mas vamos supor que nessa quadra eu possa construir todos esses quadradinhos que eu deixei reservados aqui, possam ser edifícios de 12 pavimentos. Então, para isso, eu criei um bloco, eu entro aqui nesse bloco, clico sobre essa face, venho aqui em edificação, criar. E eu posso fazer isso com todos esses desenhos que eu já fiz, com todas essas faces que eu já criei. Inclusive, se eu apertar no botão Shift, eu posso selecionar mais de uma face ao mesmo tempo e posso criar todas elas ao mesmo tempo. Ó. Eu começo a fazer esse adensamento do bairro que eu estou trabalhando. Quando eu terminar de fazer essas edificações em todas as quadras que eu tinha criado aqui, as minhas faces, eu tenho a pior situação possível no entorno do meu terreno. Então, assim, a pior situação possível seria de que eu conseguisse construir 12 pavimentos em todos os lotes próximos do terreno da minha edificação. Isso, assim, para um bairro que é um bairro residencial, é uma situação realmente extrema, né? Porque nós podemos analisar aqui algumas questões como insolação, ventilação, prédios que são muito próximos. Então, existem alguns problemas grandes aqui quando a gente adensa demais uma região. De qualquer maneira, aqui eu fiz a grosso modo, né? Nós estamos com todos os edifícios com 12 pavimentos, tá? Eu não estou considerando, por exemplo, o que eu considerei nessa edificação aqui, que a gente fez o estudo de viabilidade, que ela é uma edificação de 6 pavimentos, porque não tem como ser de 12, tá? Então, essa é uma situação hipotética, né, de que poderíamos construir o máximo sem considerar recuo e afastamento. Nessa aula, nós vimos como fazer o adensamento máximo de uma região para começar a trabalhar com essas volumetrias e poder fazer algumas análises do entorno do terreno.
Essa é a principal função do Modelur, na verdade. Ao invés de a gente trabalhar com mapas de adensamento, nós podemos conseguir visualizar isso daqui em 3 dimensões. Então, aproveitem essa aula para fazer a análise de dados da edificação e do entorno do terreno que vocês estão trabalhando dentro do projeto urbanístico de cada cidade. Um abraço e vejo vocês na próxima aula.